E aí pessoal, tudo bem? Como é que está o coração de vocês? Está em paz? Está tranquilo? Meu nome é Nasson Daniel e hoje a gente vai estar gravando o primeiro vídeo do canal, o primeiro vídeo da VOD, né? O vídeo de introdução, onde a gente vai estar explicando um pouco sobre o que é, né? Como se iniciou, o que significa a VOD, o que vamos ter aqui no canal, né? Qual que é o nosso objetivo. E esse é um projeto, né? É um movimento que está em nosso coração já faz um bom tempo, mas só agora a gente se sentiu preparado, né? Onde a gente se preparou bastante, onde a gente conseguiu buscar bastante a Deus, o direcionamento de Deus, para a gente estar iniciando. Então só agora que estamos criando o canal, gravando o vídeo, e espero que vocês gostem, que vocês entendam o propósito do movimento e que vocês apoiem de certa forma, e vamos pro vídeo. Bom, para falar da VOD, não tem como falar sem que a gente explique, sem que a gente consiga trazer um pouco para fora o sentimento que está em nosso coração, né? Sobre o que acreditamos, sobre o que estamos vivendo, qual o direcionamento de Deus estamos tomando para a nossa vida. E para falar sobre isso, tem um texto na Bíblia que vamos abrir. Ficamos muito contentes quando encontramos na Bíblia, né, isso, porque foi uma virada de chave para a gente. Né? Foi uma resposta assim, que nós tivemos de Deus, né? E que nos ajudou a entender a nossa vida, entender o que precisamos fazer e que começou daí a aquecer nossos corações para fazer esse movimento. O texto se encontra em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que nos diz: "O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus." E a gente ficou muito contente quando a gente encontrou essa palavra na Bíblia, né? Quando a gente leu isso, porque talvez seja a resposta para um grande dilema da nossa vida, né? De que forma nós precisamos viver, o que nós precisamos fazer, né? Para que caminho que vamos seguir, qual a nossa direção. E aqui na Bíblia nós acabamos de ler, né, o que Deus exige de nós, o que Deus quer que nós façamos. E Deus estava falando com o povo de Jerusalém aqui nessa passagem. E o que Ele quer que nós façamos é o que é direito, né? Que nós façamos o que é direito, o que é justo, o que é correto. E que nós também amemos uns aos outros com dedicação. Eu até entendo nessa parte que não é apenas que nós amemos uns aos outros. Deus dá uma ênfase que é com dedicação, que é com firmeza, que é ajudar uns aos outros, que é ensinar uns aos outros, que é corrigir uns aos outros. Então, é um amor que nós precisamos carregar, mas com dedicação, né? Então, é uma ênfase, é isso que eu entendo, que é uma ênfase, que nós precisamos fazer isso piamente. E aqui também depois, né, eu acho que daí depois vem a chave de tudo isso, que é que nós vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. E eu acho que aqui é a parte mais importante, porque quando Deus diz que nós precisamos viver em humilde obediência à palavra, então é porque nós precisamos obedecer à Bíblia. Então é porque nós precisamos obedecer à palavra, aos princípios que Deus nos ensinou, né, sobre a nossa família, sobre o nosso viver. Então isso nos pegou, porque a nossa vida, eu acredito que a gente tem que fazer o que é direito, né? Que a gente tem que amar uns aos outros com dedicação e que nós temos que ser obedientes. Então, quando Deus diz para nós sermos obedientes, Deus está dizendo para nós seguirmos a palavra, seguir a trilha que Jesus deixou para a gente caminhar. Então, eu acredito que isso é um pilar muito forte da VOD, a obediência, porque nós entendemos que a obediência é a chave para cumprir o que está na Bíblia, né? Para cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós começamos a entender, né, que a nossa vida tem que ser seguida com obediência à palavra de Deus, né, nós entendemos que isso é um conselho de pai para filho, né? Deus está dizendo para a gente o que Ele quer que façamos. Então, é um conselho de pai para filho. E quando nós entendemos que somos filhos de Deus, e até a mensagem diz isso, né? Em Efésios, deixa eu abrir aqui. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz o seguinte: "Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa."
Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Acabamos de ler que somos filhos de Deus, e antes nós lemos que precisamos viver em humilde obediência à palavra de Deus. Então, quando a gente junta essas duas coisas, nós entendemos que não precisamos ter uma mentalidade de escravo que busca pelos seus direitos, né? Em que, eu vou fazer isso porque depois eu tenho o direito de receber isso. Não. Quando a gente entende que a gente é filho de Deus, a gente passa a viver pelos nossos deveres, né? Porque nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é ser obediente. E ser obediente à palavra é cumprir com o Evangelho. E o que o Evangelho diz? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, se eu não me engano, diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Então, se eu entendo que eu preciso viver em humilde obediência à palavra de Deus e que eu sou filho de Deus e que agora minha mentalidade é essa responsabilidade, é cumprir com o meu dever, então eu preciso fazer com que isso aconteça, né? E o Evangelho está aqui, o Evangelho inteiro está dizendo que o Pai está esperando a gente na estrada, que o Pai que adotava você, o Pai está na estrada te esperando que você abra a porta e que deixe Jesus entrar e fazer a transformação na tua vida. E se você abre a porta, você o aceita e você deixa a transformação acontecer na sua vida e você passa a acreditar em Jesus e que você é filho de Deus, não tem mais para onde você subir, não tem mais nada que você possa conquistar que esteja acima dessa adoção. Então isso é muito importante porque isso vai mudar a sua vida. Então nós entendemos isso e isso trouxe uma base para a VOD, né? Isso trouxe uma base para nós. E Deus foi colocando isso em nossos corações e foi dizendo que nós precisávamos transmitir essa mensagem, que nós precisávamos ser obedientes e que a nossa vida precisava ser através dos nossos deveres. E quando a gente começou a ter o ouvido sensível à vontade de Deus, e Deus foi colocando esse movimento, né, essa obra em nossas mãos, nós entendemos que nós precisamos fazer isso da melhor forma possível, né? Precisamos dar o nosso melhor e precisamos se entregar a isso. E esse movimento, ele pretende ajudar as pessoas, né? Esse é um movimento que diz muito sobre o projeto nas ruas, né? E não é muito sobre as redes sociais. O que eu quero dizer é que o nosso maior trabalho, o nosso maior objetivo vai estar nas ruas. Então, isso porque nós entendemos essa mensagem. Isso porque nós compreendemos a vontade de Deus nas nossas vidas e se colocamos à disposição dele. E agora nós passamos a viver, né, sobre os nossos deveres, e a VOD é isso. A VOD é baseada nessas palavras e tem muito ainda por trás disso, né? Como eu tinha dito no começo do vídeo, já faz um bom tempo, né, que isso vem queimando em nossos corações e só agora, né, a gente conseguiu dar o pontapé inicial, porque a gente entende que precisa ter um preparo para conseguir fazer, né, com que todo esse dever dê frutos, né? É isso que precisamos, é isso que queremos. Então, a VOD é baseada sobre essas palavras. Nós acreditamos que nós podemos ajudar muitas pessoas, né? A gente entendeu que a gente não pode salvar o mundo inteiro, né? A gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de muitas pessoas. Então, nós somos aqui de Rio do Sul, Santa Catarina, né? Nós vamos começar a iniciar esse trabalho aqui em nossa região e esperamos que você também faça parte com a gente, né? Porque esse é um grupo aberto, esse é um movimento aberto que busca acolher as pessoas. Nós queremos ensinar, né, o que nós sabemos, nós também queremos aprender com essas pessoas. Então, nós acreditamos muito na igreja como uma família, nós acreditamos muito nos princípios cristãos, então nós queremos entregar esses valores, sabe? Nós queremos mostrar esses valores para as pessoas e que elas entendam, e que elas aceitem Jesus ou que elas mudem a forma de pensar referente ao que Deus realmente quer da gente. E nós acreditamos que o mundo precisa disso, o mundo precisa de mais movimentos em pró a esses objetivos, sabe? Nós precisamos que mais pessoas se levantem com esse objetivo também e que também façam essa transformação. Porque nós entendemos que nós precisamos viver isso de Deus. E o que Deus quer entregar pra gente é bom,
é vida. Então, nós temos que se unir, né, para fazer esse trabalho. Então, por isso eu peço que você nos ajude de alguma forma, né, que você faça parte com a gente de alguma forma. Nós temos muito ainda a fazer, né, nós temos muito ainda que ser aconselhados também para fazer, e eu espero que vocês gostem, que vocês entendam esse movimento, que vocês compartilhem esses pensamentos, que vocês falem com a gente, que vocês se comuniquem com a gente, né, que vocês comentem, que a gente seja unido, né, para fazer esse trabalho, porque esse é o trabalho que nós fomos mandados a fazer. Então esteja aí ligado com a gente. A Natália agora vai passar mais alguns significados, mais um pouco sobre o que a gente vai fazer, e continue aí com ela. E aí pessoal, meu nome é Natália, eu vou falar um pouquinho sobre a VOD e para começar, qual que é o significado do nome Avod? A palavra adoração, no hebraico, ela se chama avoda e a raiz da palavra avoda é avod, que tem como significado servir, trabalho, trabalhar. Então a mesma palavra que a gente utiliza para adoração, adorar, a gente utiliza para trabalhar. A gente acredita muito que essa palavra ela faz sentido com o que a gente quer fazer e quer levar para as pessoas. Então, a mesma palavra ela pode ser utilizada para adoração e para trabalho. E a gente acredita muito que essa palavra faça muito sentido com o movimento, porque é essa adoração que a gente quer levar através do trabalho que a gente vai fazer. Seja através dos louvores, seja através dos devocionais, dos nossos encontros, né, das mensagens bíblicas. Então a palavra ela veio para unir esses dois sentidos, da adoração e do trabalho. Falando um pouco sobre os conteúdos que traremos para o canal, o nosso principal objetivo como movimento é fazer o anunciamento da palavra de Deus. A gente pretende fazer isso indo para as ruas, lares, praças, instituições, onde houver necessidade, a gente vai estar lá levando a palavra de Deus. Seja através de louvores, de mensagens bíblicas ou até das atividades que a gente vai estar fazendo com as pessoas. Então o canal e as redes sociais, eles vão servir como uma ferramenta para levar a palavra de Deus e a mensagem ainda mais longe, para que alcance mais e mais pessoas sejam tocadas e transformadas. Além disso, outros conteúdos que a gente vai ter aqui são covers, né? Falando desse lado musical, inclusive a gente já tem uma música autoral da Avod, que já passou pelo processo da gravação no estúdio, já gravamos o clipe também e agora está no processo de edição. Então logo mais a gente vai estar conseguindo lançar ela aqui no canal para vocês. E a gente vai ter também algumas mensagens bíblicas e também vídeos sobre as nossas atividades lá fora. Então assim, pessoal, diante de tudo isso que a gente comentou, né, sobre o movimento, a gente tem recebido uma direção de Deus de que isso não pode acontecer de forma individual, que a gente tem que tentar trabalhar o máximo possível de uma forma coletiva, né, que mais pessoas venham trabalhar com a gente e fazer esse movimento juntos. Até porque o que a gente vai fazer de ir nas ruas, de ir nas praças, a gente quer trabalhar com multidão, a gente quer que mais pessoas que têm esse mesmo pensamento que a gente, essa mesma chama, também esteja com a gente e que a gente use o volume para fazer esse movimento, né? A gente não acredita que só eu e a Natália vamos lá e fazer isso de forma sozinha, sabe? A gente acredita que quanto mais pessoas estiver com a gente, mais a gente vai conseguir movimentar. E é isso que a gente quer também, a gente quer que as pessoas entrem, que a gente ajude elas a se transformar de alguma forma, né? Que a gente também ajude essas pessoas a se encher da palavra de Deus. Então, se de alguma forma você sentir que deseja fazer parte desse projeto, desse movimento, de alguma forma, né, independente da forma que seja, vai ser muito bem-vindo. E até porque a gente vai trabalhar, a gente pretende, né, visitar bastante pessoas que precisam de ajuda, né? E não só de uma palavra de esperança, mas também de mantimentos, né? No inverno as pessoas vão precisar de roupa de frio, né, de cobertor, vão precisar de alimento também. Então a gente também quer trabalhar muito com isso, inclusive a gente já tem recebido, né, ajuda de algumas pessoas, recebendo bastante roupas, né, e a gente já tem separado essas roupas muito boas. Então a gente quer fazer esse trabalho e a gente vai precisar, né, a gente vai precisar de bastante material para conseguir fazer esse trabalho. A gente tem aqui na descrição os nossos contatos, então se de alguma forma você quiser ajudar ou fazer parte
Você pode estar entrando em contato com a gente, daí a gente vai conversar e a gente vai desenvolver muita coisa boa. A gente acredita que se mais pessoas estiverem junto com a gente, se a gente começar a trabalhar em multidão, em união, a gente vai conseguir um resultado ainda melhor, né? A gente tem recebido esse direcionamento de Deus, que isso não é individual, que isso é em coletivo. Então, a gente quer muito que você faça parte com a gente, né? Que de alguma forma você ajude, porque assim a gente vai conseguir atingir ainda mais, a gente vai ter um impacto maior na sociedade. Então, a gente quer fazer esse anunciamento, a gente quer trazer a mensagem, né? Através dos louvores e das nossas ações. Então, precisamos da tua ajuda. Então, pessoal, essa foi uma introdução. A gente pensava em fazer um vídeo de 3, 4 minutos, mas ficou grande, mas eu acho que não tinha como reduzir, não tinha como a gente fazer menor, porque é isso, né? A VOD é isso, então isso está muito no coração, a gente tem recebido um direcionamento de Deus, a gente está debaixo das nossas autoridades espirituais, então a gente acredita muito que isso vai dar certo, que isso vai realmente fazer uma diferença, né? Que vamos conseguir levar esses princípios bíblicos, né? Que a gente não vai deixar se levar, né? Pelo que o mundo está dizendo. E então a gente conta com vocês. Então logo a gente vai estar postando mais vídeos aqui. E espero que vocês gostem, que vocês apoiem. E é isso. Fiquem com Deus. E fique com um trechinho aí, um spoiler da nossa música.